Fala pessoal, tudo bem? Olha só, se vocês ainda estão contando histórias, começando com no dia tal, em tal lugar, podem parar com isso, tá? Isso é storytelling versão 2004. Em 2025, ninguém tem tempo e ninguém quer esperar um minuto prestando atenção em ti para decidir se eles vão continuar escutando ou não, se aquilo é válido ou não, tá? O erro começa aqui. Vocês ainda acham que storytelling é contado da maneira tradicional, como foi ensinado para vocês. Mas a verdade é que os grandes criadores de conteúdo, os grandes empresários, já estão contando histórias de outro jeito. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como funciona essa nova estrutura que prende a atenção, viraliza e ainda converte, tá? Vamos lá. O storytelling clássico, ele foi decretado o fim dele. Então esqueçam aquela estrutura que a escola ensinou. Introdução tranquila, clímax e final com lição. Isso é muito lento, é chato e isso faz as pessoas saírem do vídeo antes da parte boa acontecer mesmo, entendeu? Hoje ninguém espera. A gente tá na era da dopamina, não tem o que dizer. Se vocês não causam impacto nos 3 primeiros segundos ou no primeiro minuto de um vídeo longo, por exemplo, cara, o teu vídeo virou chacota, tipo, foi passado, entendeu? As pessoas não vão olhar. As pessoas querem sentir alguma coisa e o que elas querem sentir é agora, entendeu? Essa intensidade tá muito presente atualmente. Então eu vou citar alguns grandes erros aí que o pessoal comete ao praticar o storytelling, né? E o primeiro erro vai muito de acordo com o que eu venho falando, que é do storytelling moderno. E eu quero trazer um exemplo para vocês. Um exemplo comum e um exemplo contado da forma tradicional, tá? No último mês, eu estava em uma conferência em Miami e vi o CEO da Disney falar. Ele está preocupado com o futuro do entretenimento por causa da regulação. Essa seria a maneira tradicional, tá? Agora, vocês conseguem perceber que a pessoa começa situando o tempo e o espaço, depois vai para o personagem e só no final entrega o que realmente importa, o motivo da preocupação. Foi a última frase que ela falou. Ele está preocupado com o futuro do entretenimento por causa da regulação. Tá? Agora olha como seria essa mesma frase, mas utilizando essa lógica moderna. O futuro do entretenimento vai mudar drasticamente. O CEO da Disney está preocupado com isso. Ele falou isso mês passado em uma conferência em Miami. Vocês entendem a diferença disso? É muito mais... toca muito mais a pessoa que está escutando, desperta muito mais curiosidade, entendeu? Vocês começam com impacto e depois só preenche os detalhes que na maneira tradicional a gente começa com esses detalhes fúteis. Tipo, cara, ninguém quer saber que tu tava lá numa conferência em Miami. A gente quer saber o que o CEO da Disney falou. Entendeu? E tem diversos outros erros, tá? Eu vou citar mais 3 erros aqui que são os mais frequentes que acontecem. Um deles é contar uma história só. Como é que funciona hoje em dia, tá? Vocês têm que ter várias histórias sendo contadas para despertar vários ciclos de emoção, tensão e curiosidade dentro do mesmo vídeo, dentro da mesma história que vocês estão contando. Então vamos dar um exemplo prático, tá? Uma agência de marketing vendendo soluções criativas para anúncios, tá? A história começa assim. A maioria das empresas falha nos criativos. Seus anúncios são feios, não chamam a atenção, não testam variações. A gente resolve isso. Legal, o problema foi apresentado, né? E a solução também. Mas se eu tô contando uma história e eu paro aqui, acabou a retenção. Então o que o bom contador de histórias faz? Ele reativa a emoção com um novo problema, entendeu? Vamos dizer que eu desperte. Mas mesmo que você tenha os melhores criativos do mundo, que foi o tópico da primeira parte que eu contei aqui pra vocês, né, desse exemplo, vamos dizer que a pessoa diz, mas mesmo que vocês tenham os melhores criativos do mundo, se o seu tráfego for ruim, ninguém vai ver.
E sabe o que acontece quando você acha que o problema é o criativo, mas na real é o tráfego? Você troca o que estava funcionando. Entendeu? Terminou uma dor, a gente apresentou a solução, entra um novo bloco e entre esses novos blocos tem que ter um gatilho de novo que desperta uma dor na pessoa. E nesse caso foi, mas mesmo que você tenha os melhores criativos do mundo, se o seu tráfego for ruim, ninguém vai ver. Meu Deus, então não adianta só eu ter os melhores criativos do mundo. Tu despertou uma curiosidade e daí tu move pro próximo bloco, entendeu? Esse é o jogo por trás disso. Isso é o rehooking. Seria tipo, tu reescar a pessoa, reancorar ela, entendeu? Âncora não, refisgar ela, melhor. Tu entrega uma solução e imediatamente tu puxa para um outro conflito para tu entregar uma nova solução, para tu puxar para um outro conflito e assim tu vai despertando um loop de curiosidade na pessoa, tá? Isso é um loop de retenção, praticamente. Terceiro erro que muita gente comete é não ter um vilão na sua história. Não tô falando de um vilão que nem de filme, também pode ser, mas o herói, ele é legal, tá? Mas o herói contra alguma coisa, isso é inesquecível, entendeu? Se ele não tem algo pra ir contra, ele perde a representatividade dele. E o vilão ele não precisa ser uma pessoa. Ele pode ser uma prática de mercado, um comportamento, uma marca, até mesmo uma mentalidade, tá? Eu trouxe um exemplo aqui pra vocês. Enquanto as outras agências prometem 10 vezes de ROI em 7 dias, a gente entrega uma campanha que funciona no mundo real, sem mágica e sem ilusão. O que aconteceu? Tu traz o teu público pra torcer por ti e o vilão ativa isso. Ele cria a atenção e a identificação. No caso ali, as pessoas... O vilão seria a agência que promete 10 vezes de ROI. A pessoa já visualiza isso na cabeça dela. Tipo, cara, aquele concorrente é verdade, os caras fazem isso, esse vilão, ele existe. E daí tu traz pra ti como herói apresentando a tua solução. Baita gatilho, né? Eu sei. O quarto erro, me desculpa, é tu tornar tudo complicado demais. Isso acontece muito, é muito frequente. A melhor história, vocês têm que ter isso na cabeça de vocês. A melhor história é a que alguém consegue recontar no almoço, em qualquer outro momento, tá? Se a história de vocês é tão técnica que ninguém entende ou lembra disso, ela morre ali mesmo, porque não vai... O índice de repassagem da história de vocês é muito baixo, entendeu? Então, usem metáforas, deixem visual e faça as pessoas sentirem a situação no momento, tá? Terminamos erros. Agora, eu acho que a parte mais legal do vídeo, que são as técnicas avançadas de storytelling focados em retenção, fazer as pessoas prestarem atenção em você, tá? Primeiro, zoom no momento certo. Não tô falando só de zoom de câmera. Os melhores contadores de histórias não passam rápido pelos momentos chaves. Isso é uma verdade absurda. Eles dão um zoom emocional. Eles querem fazer a gente ver, ouvir, sentir. Eles não dizem, ele ficou bravo. Eles mostram o rosto tremendo e a mão suando, a cadeira arrastando, entendeu? Ele traz coisas para tu conseguir visualizar aquilo e aumentar a profundidade do quanto aquela história consegue te tocar, tá? Agora, falando um pouco mais de outro gatilho, que seria histórias que geram imagens mentais. Que é bem parecido com o primeiro, mas vocês vão sacar o detalhe que traz a diferença. Vamos comparar primeiro 2 jeitos de contar a história da mesma cena, tá? Sem imagens mentais. Ele estava muito nervoso na reunião e fez um comentário agressivo. Agora, com imagens mentais. A voz dele subiu sem ele perceber. A caneta que segurava tremia. Ele inclinou o corpo para frente e falou: "Isso aqui é uma palhaçada." A sala ficou em silêncio. Entendeu? Cara, eu contei exatamente a mesma coisa. Trouxe os detalhes mais importantes para que alguém consiga visualizar e
entender a densidade e a tensão daquele momento. Tu tem que deixar explícito os sentimentos que estavam passando naquele momento para a pessoa conseguir reproduzir isso e sentir minimamente a situação dentro dela. Muito bom, né? Então, quando vocês narram com sensorialidade, o cérebro do público de vocês, ele compra a ideia junto. Ele entra na cena, tá? Terceira estratégia, rehook constante. Vem muito em paralelo com o loop de curiosidade, que a gente já comentou aqui no canal no outro vídeo sobre hooks. Terminou uma parte, joga outra pergunta no ar. Nunca deixa o vídeo ou a história que tu estiver contando esfriar. Exemplo, mas tem uma parte que ninguém te conta. Entendeu? Tu usar esse tipo de expressão, frase, faz a pessoa... Caraca, tem algo a mais que eu possa esperar dessa história ou desse vídeo que a pessoa tá contando. Tu faz ela redespertar a curiosidade, parar pra pensar alguns segundos, ou até mesmo milissegundos, sei lá, mas já é o suficiente pra tu jogar outra informação que pode ser que ela ache interessante e manter a retenção dela, entendeu? Então, a maioria acha que acabou aí, mas aí é que começa o problema. É outro exemplo de frase, tá? Então, pessoal, olha só, se vocês querem que as pessoas lembrem da história de vocês, que marque a história de vocês, primeiro vocês precisam fazer com que elas fiquem até o fim da história de vocês, tá? E isso não vai acontecer se vocês começarem devagar com um método tradicional. Isso não vai acontecer se vocês só contarem a história. E isso não vai acontecer se o herói não tiver um inimigo também. Que nesse caso aqui, o inimigo é o método tradicional de contar as histórias, entendeu? Entendeu? Uma das estratégias. Porra. E principalmente, tá? Isso não vai acontecer se a história de vocês não parecer com a vida real de quem estiver assistindo. Por isso a importância de trazer esses aspectos emocionais. A história de vocês tem que ser simples o suficiente para ser lembrada e poderosa o suficiente para ser sentida, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Os mosquitos já estão me comendo aqui. Então, é isso aí. Obrigado.